Senhores, prisão cautelar, pode colocar o tópico prisão cautelar provisória, prisão cautelar barra provisória. Olha aí, ó. Prisão cautelar, prisão provisória ou prisão processual. Nosso assunto agora, então, nós já estudamos, ó, inquérito policial, estudamos ação penal, agora estudaremos prisão cautelar. Dentro da prisão cautelar, estudaremos o flagrante, a preventiva, a temporária e a prisão domiciliar. Tá certo? Prisão cautelar, prisão provisória, ou processual, conceito. É a prisão que ocorre, antes do trânsito em julgado. É a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. É a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Tranquilo, vamos ao conceito aqui, abrindo o conceito, pessoal. Os senhores sabem que a persecução penal, ela é dividida em etapas. Nós temos a etapa do inquérito policial. Nós temos a etapa do processo. A etapa do processo chama-se o quê? Ação penal. Ó, fulano de tal está respondendo a ação penal. Ele já está na segunda fase da persecução. Essa ação penal vai terminar com uma sentença. Deu sentença hoje, o cara já vai cumprir pena? Não, ele vai ter direito de recorrer, recorre se quiser. O recurso é voluntário, não é obrigatório, ele não é obrigado a recorrer. É voluntário, recorre se ele quiser. Às vezes o cara não quer recorrer. Vai chegar um momento que essa sentença não terá mais recurso e ele entra numa última fase, chamada fase da execução. Nesta fase aqui, que não cai para você, fase da execução, o sujeito vai cumprir a pena aplicada na sentença. Beleza? Beleza. Senhores, quando o sujeito estiver preso nesta fase, ó, nesta fase, a prisão recebe o nome de prisão-pena. A prisão recebe o nome de prisão definitiva, que é regido lá pela LEP, Lei de Execuções Penais, que nem cai para os senhores. Cai? Não, né, não cai para investigador, tal, né, cai para outros concursos, né, por exemplo, caiu para a GEPEM. Então, oi? Na LEP, isso mesmo, na LEP, isso. Agora, imagina o seguinte, olha para o Pascoal Ramos, pessoal. Lá no Pascoal Ramos, tem pessoas nesta fase, executando pena, mas tem pessoas também presas antes da execução da pena. Tem gente preso lá, ainda respondendo inquérito. Tem gente preso. Pega o governador, ex-governador Silvio Barbosa. Ele não está executando pena, senhores. E ele está preso. Ele está preso antes da execução. Ele está preso antes de uma sentença com trânsito em julgado. A prisão que ocorre neste período, nesta fase, ó, antes do trânsito em julgado, seja no inquérito ou no processo, recebe o nome de prisão cautelar, prisão provisória e prisão processual. Por isso que fala que prisão cautelar, provisória ou processual é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado. Porque o que ocorreu depois, o que ocorrer depois, não é mais provisória, já é definitivo. Ó, você perdeu todos os recursos, então sua prisão é definitiva. Ó, o sujeito está preso aqui, ó, pode ser que ele até venha ser absolvido, porque a prisão era provisória. Tá certo? Tá. Por que cheguei atrasado para os senhores? Porque tem 3 policiais presos provisoriamente. E eu estou buscando a liberdade dos caras. Fala com o desembargador. Ele está preso executando pena? Não, provisoriamente. Ele está preso preventivamente. Muito bem, essa é a prisão provisória. Por que recebe o nome de cautelar, pessoal? Né? Ninguém vai perguntar para você o conceito. Mas, professor, por que chama prisão cautelar? É cautelar, senhor, porque, ó, lembra que alguém fala para o senhor, vai com cautela, não é isso? Cautelar vem de cuidado, cautela.
vai com cautela. Ô juiz, tenha cautela, hein? Cuidado em deixar esse cara solto, porque ele pode atrapalhar a sociedade, praticando crimes, porque ele tem uma conduta voltada para o crime, ele está ameaçando testemunha, ou outras hipóteses previstas em lei. Acautelar significa que surge um motivo em que o Poder Judiciário vai ter o cuidado de tirar esse sujeito da rua, por alguma situação. Por que fala que é provisória? Porque não tem sentença transitada em julgado. Por que fala que é processual? Porque não é na fase da execução, é na fase do processo de conhecimento. Espécies. É só copiar isso aí. São 3 espécies de prisão provisória, cautelar, processual. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Flagrante, preventiva e temporária. Tá? Nós temos, então, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Aí tem gente que fala assim, fulano de tal está preso provisoriamente. Sim, mas ele está preso provisoriamente em qual delas? Porque nós temos 3 tipos de prisão provisória. A prisão em flagrante é uma, a preventiva é outra, a prisão temporária é outra. Se alguém falar para você assim, o Silval está preso ainda cautelarmente, você vai devolver a pergunta para ele, sim, mas ele está preso que tipo? Ele está num flagrante? Numa preventiva ou numa temporária? Essas são as espécies de prisão provisória. Preventiva é provisória? É. Temporária é provisória? É. Flagrante é provisória? É. Por isso que na prova fala assim, sobre a prisão provisória, indique a alternativa correta. E pode ser que a correta seja assim, a prisão preventiva não poderá ser decretada no caso de excludente de culpa de ilicitude. Certo. Aí veio o aluno e o candidato falou assim, mas a pergunta não falou da prisão preventiva. Sim, mas olha que a pergunta disse. Sobre a prisão provisória, indique a alternativa correta. Pode ser que a alternativa correta seja falando da temporária, falando da preventiva, do flagrante. Ok? Senhores, são só essas? São. Porque a prisão domiciliar está dentro da preventiva. Nós estudaremos ela dentro da prisão preventiva. Vai cair na prova para você o seguinte. Então, nós temos uma, segundo, terceiro. Mas tem também, Marcelo, uma 4ª espécie, chamada de prisão decorrente de pronúncia. Se cair isso na prova para você, sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. Letra A, constitui prisão provisória. A prisão em flagrante, vírgula, prisão preventiva, vírgula, prisão temporária e a prisão decorrente de pronúncia, você vai riscar. Isto não existe mais no Brasil. Prisão decorrente de pronúncia não existe mais. Existia até 2008, agora não tem mais isso aí. Entendeu? Como assim? Como é que era isso aqui? Senhores, primeiro o que é pronúncia? Pronúncia, ela é uma decisão do juiz que manda o cara para júri. Pronúncia é uma decisão que manda o cara para júri. No homicídio, por exemplo, num crime de homicídio, o cara, depois que ele responder inquérito policial, se responder, porque não é obrigatório, não é isso? Vem a ação penal, vem o processo. Esse processo, ele vai dividir em 2 partes. Ele tem uma parte e a segunda parte. Na primeira parte de processo de homicídio, um juiz vai verificar se manda ou não o cara para júri. Quando ele manda o cara para júri, fala que o juiz pronunciou, teve uma decisão de pronúncia. E aí, o sujeito está condenado? Não, ele sai dessa fase e vai ser julgado pelos jurados, pelo povo. 7 pessoas do povo serão escolhidas para julgar o sujeito. Está aí. No processo envolvendo crime doloso contra a vida, antigamente, quando o sujeito era pronunciado, ele era recolhido à prisão, porque presumia que ele ia fugir para não ser julgado pelo tribunal do júri. Hoje não é mais assim. O fato do cara ter sido processado, pronunciado, não significa que ele tem que ser preso.
porque ele pode comparecer espontaneamente no dia do tribunal do júri, no dia do julgamento. Então, não existe mais essa prisão decorrente de pronúncia. Se cair para você, também tem uma quinta espécie. Prisão decorrente de sentença, condenatória recorrível. Prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Você vai meter um falso. Isso também não existe mais. Mas ele cobra na prova. A, B, C, D, E. Certinho, para você indicar. Entendeu? Ou então, senhores, isso aqui acontecia também até antes da reforma em 2008. Aliás, muito antes de 2008, o STJ já tinha acabado com esse tipo de prisão. Como que era? O sujeito era condenado lá em Sinop por um juiz de direito. Ele recorria para o Tribunal de Justiça. Para o Tribunal de Justiça aceitar o recurso, não é para nem dar provimento. Para o Tribunal de Justiça ler o recurso dele, o sujeito tinha que ser preso. Porque se ele não se apresentasse para ser preso, ele era considerado foragido e o recurso dele era denominado de recurso deserto. Recurso deserto era quando o sujeito não se apresentava para ser preso. Senhores, isso é um absurdo. Se o cara que foi condenado na primeira instância, ele recorreu, é porque ele não quer a condenação. Então, era um contrassenso exigir que o sujeito recolhesse a prisão, sob pena do recurso dele não ser analisado. Foi por isso que acabou isso aqui. Ó. Entendeu? Não, a sentença... mas aqui ele foi condenado a 1.500 anos. Pode ser condenado a 1 bilhão de anos. Entendeu? O fato dele recorrer, foi condenado a 1.500 anos, vai ter que cumprir 30. E daí, juiz, se você quiser que ele fique preso, então você decrete a prisão preventiva, mas não é porque teve uma sentença condenatória que admite recurso que ele tem que ser preso. Essa prisão era automática. Hoje não. Não existe mais prisão automática. Deu pronúncia, prende. Deu sentença condenatória, a depender da pena, prende. Negativo. Ok? Na segunda instância para cá, vindo para o STJ ou para o STF, o sujeito foi condenado a 15 anos. Ele ficou descontente, juiz de direito condenou a 15, estou descontente. Ele recorre para o TJ, recorre solto. Aí, se ele recorrer para o STJ ou para o STF, aqui sim, pode ter a prisão. Porque aí seria a execução provisória, que é o novo entendimento do STF. Aí entra como provisória, porque ainda não tem trânsito em julgado. Entra como provisória? Entra, porque não tem trânsito em julgado. Chamada de execução provisória da pena. Execução provisória da pena, tá bom? Prisão em flagrante, senhores. Prisão em flagrante. Conceito de prisão em flagrante, vamos lá? Conceito, 2 pontos. É a prisão provisória. É a prisão provisória que ocorre. É a prisão provisória que ocorre quando o sujeito. É a prisão provisória que ocorre quando o sujeito estiver praticando a infração penal. Quando o sujeito estiver praticando a infração penal, vírgula, acabar de praticar, vírgula, é a prisão provisória, prisão em flagrante, né? É a prisão provisória que ocorre quando o sujeito estiver praticando a infração penal, vírgula, acabar de praticar, vírgula,
quando for perseguido, logo após, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado logo depois, ou quando for encontrado logo depois, com arma, vírgula, instrumentos, armas, vírgula, instrumentos, vírgula, objetos ou papéis, que façam presumir ser o autor do fato. Que façam presumir ser o autor do fato. Senhores, então, vamos lá abrir esse conceito. Agora nós estudaremos cada tipo de prisão provisória, a começar com a prisão em flagrante. Estudaremos tudo sobre flagrante. Nesse conceito, você extrai as seguintes consequências. Prisão em flagrante precisa de ordem do juiz? Não. Prisão em flagrante não precisa de ordem, pessoal. Mas então, para aí, ó. Pode a polícia sair prendendo qualquer um? Não. Existem as limitações, existem os requisitos. Os requisitos da prisão em flagrante você já começa a verificar no conceito. Porque a prisão em flagrante, ela leva em consideração o estado de flagrante. O estado de flagrante. E você colocou que o estado de flagrante, extraindo do conceito, ocorre nas seguintes situações. Quando o sujeito estiver praticando a infração penal. Vejam, senhores, que aqui é um gerúndio. Ele está praticando, e praticando indica início e não finalização. Ele iniciou a prática do crime, não conseguiu finalizar, porque ele foi preso no meio do caminho do iter criminis. Eu estou tomando o celular dele, alguém fala, pega ladrão, e prende em flagrante. Está em estado de flagrante. Considera-se flagrante quando o sujeito estiver praticando a infração penal. Início, não finalizou, flagrante. Ou então, quando ele acabar de praticar. Ora, senhores, eu consegui tomar o celular do sujeito, da vítima. Ele deu início, conseguiu consumar, que é o fim, mas foi preso ainda no local. É flagrante. Quando acabar de praticar. É flagrante. Também é flagrante quando o sujeito for perseguido, você colocou, quando tiver uma perseguição. Quando ele for perseguido, o quê? Logo após. Nós estudaremos o que significa esse logo após, pará. Tá certo? Eu tomei o celular dele, consegui fugir, a polícia foi acionada e eu fui preso lá no pé da 90. Fui preso em Várzea Grande. Flagrante, porque teve uma perseguição desencadeada logo após, nós falaremos daqui a pouco. Ou então, quando o sujeito, ele for encontrado, daqui a pouco nós falaremos que esse é um encontrado por acaso, ele é encontrado com a arma do crime, foi encontrado com a faca suja de sangue. Ele é encontrado com qualquer instrumento utilizado na prática do crime, ou instrumento. Ele é encontrado com o notebook que ele acabou de furtar, objeto. Ou ele é encontrado com papéis para o CPP, é qualquer corpo de delito. Senhores, está aqui o conceito da prisão em flagrante. Quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado com a arma do crime, com o instrumento do crime, com o objeto do crime, ou com papéis que liga ele ao crime. Beleza? Ainda, sujeitos da prisão. Sujeitos da prisão. Quando se fala em sujeito da prisão, vem na sua mente o seguinte, para aí, numa prisão vai ter duas pessoas. Ela que dá voz de prisão para mim, e eu que sofro a voz de prisão. Não é isso? Daí, então, nós temos sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos falar do sujeito ativo primeiro.
O sujeito ativo da prisão é aquele cara que dá a voz de prisão. Ó, você está preso. É quem dá a voz de prisão. Tranquilo. O sujeito que dá a voz de prisão, ele é o sujeito ativo. Quem sofre a voz é o sujeito passivo. Não vamos falar do sujeito passivo, interessa para nós só o sujeito ativo. Tá bom. Se o sujeito ativo é quem prende, é quem dá a voz de prisão, o 301 dividiu o sujeito ativo em duas categorias. Sujeito ativo obrigatório e sujeito ativo facultativo. O sujeito ativo obrigatório são os policiais, os senhores. O 301 fala aqui, ó, qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e seus agentes deverão. Não está dizendo que vocês têm a faculdade, aprende se quiser, não, tem o dever. Os policiais em gerais, eles têm o dever de prender. Esse é o sujeito ativo obrigatório, também chamado de compulsório. Às vezes cai na prova para você, sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta, letra A. Flagrante compulsório é aquele realizado por qualquer do povo. Falso. Flagrante compulsório é aquele realizado pela polícia, que tem a obrigação de prender. No que tange ao sujeito ativo, nós temos o facultativo. Ok? O facultativo não traz uma obrigação. O facultativo é qualquer do povo. É o dono do bar que está lá, e o cara chegou bagunçando, atirou um lá no bar dele. Entendeu? Qualquer do povo poderá. Se qualquer do povo poderá, qualquer do povo não tem o dever, tem apenas o poder. Está aí, senhores. Esse é o sujeito ativo. Obrigatório, compulsório, facultativo, qualquer do povo. Eu não sou policial. Se eu resolver prender em flagrante alguém, e eu não sou, esse flagrante não é chamado flagrante compulsório, é flagrante facultativo. Tá bom? No que tange ao sujeito, quem sofre a prisão, é o sujeito passivo, é o preso. Não teve um agente prisional que atirou no cara ontem, que foi preso em flagrante? Eu não acompanhei, soltaram ele hoje não? Oi? Porque hoje ele ia passar pela audiência de custódia. Entendeu? Ele, preso, é o sujeito passivo. O colega dele que prendeu o sujeito ativo, compulsório, obrigatório, né? Compulsório, obrigatório. O cara foi fugir, ele atirou. Não pode atirar. Não pode atirar. Entendeu? Oi? Para confronto. Entendeu? Se o cara partisse para cima dele, ele podia atirar no cara, inclusive na testa do cara. Não tem problema. Entendeu? Agora o cara fugindo atirou, meu irmão, assim. Ali, se o cara trabalhar bem, vai jogar no homicídio culposo. Ele quis atirar na perna e, por aberrácio, erro na execução, acabou acertando no local fatal. Mas ele não tinha a vontade livre e consciente, não tinha dolo. Dá para derrubar para um culposo, mas dizer que não tinha crime, porque o policial que mata, ou o agente, ele não tem um estrito cumprimento do dever legal. Você não tem o dever legal de matar. Agora, você não é obrigado a morrer. Se o cara parte para cima de você, aí você pode matar, mas aí você não está no estrito cumprimento do dever legal. Você está em legítima defesa, não é isso? Tá? Oi? Não, não. Legítima defesa tem que ter, ó, paridade de força. Entendeu? O cara vem com lápis para cima de você, você vai com motosserra para cima dele. Não dá legítima defesa. O cara vem sem arma, você não vale que você é muito caxia. Pode falar. Entendeu? Vai. Claro que pode. Oi? Pode. E liga para mim. Pode. Senhora, legítima defesa tem paridade de arma. O que ela está falando tem sentido. Às vezes nós usamos isso até homem com homem.
Você pega o cara que tem 1,40 m e o cara que foi para cima dele tem 2,10 m. Tem disparidade de força. O que ela está falando tem razão. Disparidade de força. Tá certo? Nesse caso, evidentemente, que ela está dizendo, mesmo desarmado? Não. Você tem que usar dos meios moderados. Não é isso? Nós estudaremos isso. Estudaremos excludente de ilicitude. Senhores, vamos lá? Pessoal, quem que pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa que estiver praticando um crime. Eu diria que qualquer pessoa que se encontrar em estado de flagrante. Quem foi encontrado praticando, acabou de praticar, perseguido, ou com uma dessas situações, ele vira sujeito passivo. Porque olha só o que 301 diz, qualquer do povo poderá. Esse poderá, sujeito ativo facultativo. E as autoridades policiais e seus agentes deverão, sujeito ativo obrigatório, prender quem quer que seja. O quem, sujeito passivo. Quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Encontrado em estado de flagrante, tá bom? Ocorre que toda regra tem exceção. Existem pessoas que há uma restrição à prisão em flagrante. Você não pode prender o juiz, por exemplo, se o crime for afiançável. Então, uma exceção ao sujeito passivo. Quem não pode ser preso? Diplomata, coloca aí, não pode. Diplomata é só colocar assim, não pode. Pronto. Diplomata não pode ser preso? Não. Diplomata, ele tem proteção absoluta. Vamos entender esse diplomata. Diplomata que estiver a serviço do país dele no Brasil. O diplomata veio passar férias aqui, matou um cara. Não tem nada a ver, senhores. É o diplomata que está servindo as embaixadas. Você viu que lá em Brasília é cheio de embaixadas, não é? Ali está cheio de diplomata. O cara praticou um crime, não interessa se está na hora do serviço dele ou se está no descanso. Terminou ali o serviço dele, 5 da tarde, ele foi tomar um chopp e matou um cara. Ele pode ser preso? Não. O diplomata, ele tem a imunidade absoluta. Ele vai ficar impune? Não, ele vai ser punido pelo país dele. Tá certo? Cuidado com o diplomata, estende também essa proteção aos seus familiares. O familiar, família, familiares e corpo técnico. Tá? O diplomata, chinês, que está prestando serviço no país aqui nosso para o país dele. O sogro dele, que veio com ele, matou um cara aqui. Está livre da nossa lei, não pode ser preso em flagrante, porque a Convenção de Viena estende essa proteção aos familiares que acompanharam ele. O diplomata que casa no Brasil, aí não. Só olhar o diplomata da Grécia lá, do ano passado. A mulher dele matou o diplomata. Só que como a mulher brasileira, ele casou aqui, ela não tem proteção. Se tivesse casado lá e ela vindo com ele, aí teria proteção. Tá? Familiares e corpo técnico. Oi. Com relação ao diplomata, o senhor disse que ele teria a imunidade aí em caso de estando em serviço. Quando fala em serviço, eu digo assim, se ele estiver... Não, então vamos dizer assim, o diplomata, se ele estiver credenciado. Credenciado, o que é? O diplomata não veio aqui passar férias, não veio aqui visitar um colega dele. Existe um credenciamento no Itamaraty para os diplomatas estrangeiros prestarem serviço para o país dele aqui. Ele estando no Brasil, porque está vinculado a um credenciamento, não interessa o horário do crime. Sim, o cara veio para cá, solteiro e casou no Brasil. Entendeu? Ou seja, ele não credenciou quais as pessoas que vieram com ele, isso mesmo. Casou aqui, é o caso da Grécia, casou aqui, ela não tem imunidade. Contratou o motorista aqui, o corpo técnico não tem. Não, ele trouxe a faxineira dele, veio para cá, ele escreveu, está indo para mim, comigo, fulano, ciclano, beltrano. A faxineira que veio com ele tem proteção.
Você contratou aqui no Brasil? Não tem. Presidente da República não pode ser preso em flagrante também, ó. Presidente não pode ser preso em flagrante. Claro que os caras vão inventar para você, lá na prova, sobre a prisão indica a tentativa correta. O presidente da República só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, por terrorismo, por tortura. Não interessa. Qualquer crime ele não pode ser preso em flagrante. Deputados federais, estaduais e senadores. Deputados e senadores, que se engloba aí os deputados federais e estaduais. Coloca aí, ó. Somente poderá ser preso por crime, somente poderá ser preso por crime inafiançável. Senhores, essa galera aí parlamentar, somente se o crime for inafiançável. Aí o cara vem dizer para você, sobre a prisão indica a tentativa correta, letra A, o diplomata, vírgula, presidente da República e os parlamentares federais, em hipótese alguma poderão ser presos. Falso. Em hipótese alguma poderá ser preso diplomata e presidente da República, preso em flagrante. Mas o senador, o deputado federal, o deputado estadual, pode, se o crime for tortura, ele pode. Se for tráfico, ele pode, não é isso? Se for o terror, né? O terrorismo, ele pode. Se for o racismo, ele pode. Se for o crime hediondo, pode. Não é isso? E ação de grupo armado, isso mesmo. Ação de grupo armado contra o Estado. Grupo armado contra o Estado de Direito. Senhores, o Estado de Direito fala o seguinte, ó, lá no nosso bairro está muito violento. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar uns policiais aqui, ó, vamos nós mesmos nos organizar, vamos nos armar e começar a matar os bandidos. É assim? É assim que manda o Estado de Direito? Não, o Estado de Direito está lá no artigo 144 da Constituição Federal, falando que cabe aos órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, está ali. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Se nós montarmos um grupo de extermínio, os nossos crimes são inafiançáveis, porque é uma ação de grupo armado contra o Estado de Direito. E o Estado de Direito não aceita grupo paralelo, né, atuando como segurança pública. Tá beleza? Senhores, ano passado nós tivemos uma situação de um senador ser preso em flagrante, que é o senador Delcídio, não é isso? E o senador, ele acabou inaugurando mais um tópico aqui, que eu vou colocar um asterístico, ó. Também é inafiançável, no caso do senador, que o CESP gosta de jurisprudência, no caso de quando presentes os requisitos, da PP, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, o crime também é inafiançável. Por isso que o senador foi preso. E deu um rebuliço lá no Supremo, porque olha só, Polícia Federal captou uma conversa do senador Delcídio, influenciando numa colheita de prova, porque ele falou, você não quer mudar a sua delação? Falou para um cara, vamos pagar 50 mil de mesada para você viver no exterior, piriri pará, tal. A polícia só pegando, a polícia foi lá e prendeu ele em flagrante. Polícia Federal foi lá e prende um senador em flagrante pela prática do crime descrito na Lei 12.850 de 2013. Esse é crime organizado, não é tortura, não é tráfico, não é terrorismo, não é racismo, não é hediondo, não é ação de grupo armado. Entendeu? O senador Delcídio, os advogados dele ficaram crentes. Nós aqui nós vamos derrubar em 2 palitos no Supremo. Porque diz que senador só pode ser preso em flagrante por crime você não praticou nenhum. Caiu no Supremo, o Supremo falou assim, para aí, ó. É verdade que ele não cai em nenhuma dessa aí. Só que o próprio CPP fala, primeiro, o que é crime inafiançável? Crime inafiançável é aquele que não admite fiança. Crime inafiançável é aquele que não pode ter fiança. E o CPP fala que não pode ter fiança quando
presentes os requisitos da prisão preventiva, mesmo não sendo esses crimes, não pode ter fiança quando presentes os requisitos de uma prisão preventiva. O cara que está atrapalhando as investigações tem requisito da prisão preventiva. Se tem requisitos da prisão preventiva, para o deucídio, naquela situação específica, o crime organizado se tornou inafi. Os caras vão dizer assim para você, sobre a prisão indica a alternativa correta. A prática de crime descrito na lei 2.850, vírgula, por ser inafiançável, vírgula, autoriza a prisão em flagrante dos senadores. Falso. Quem falou que 12.850 é inafiançável? O que o Supremo disse é o seguinte, naquele caso dele, porque ele estava atrapalhando as investigações, e quem está atrapalhando, quem estiver atrapalhando a investigação, é motivo de prisão preventiva, naquele caso, ele não pode pagar fiança. Se ele não pode pagar fiança, naquele caso, o crime organizado se tornou inafiançável. Não porque agora todo crime organizado é inafiançável. Só naquele caso. É a mesma coisa de um roubo, pessoal. O roubo é afiançável ou inafiançável? Afiançável. Mas e se o sujeito tem uma ficha corrida? A lei fala que não pode arbitrar fiança quando há requisitos da prisão preventiva. E um dos requisitos da prisão preventiva é a conduta voltada para o crime. O roubo pode se tornar ou não inafiançável, mesmo não sendo terrorismo e tal, tá? Juízes e promotores de justiça, juízes e promotores de justiça, coloca aí, somente por crime inafiançável, igualzinho, ó, somente por crime inafiançável, vírgula, somente por crime inafiançável, vírgula, devendo o preso ser apresentado imediatamente, devendo o preso ser apresentado imediatamente ao presidente do tribunal, ou ao procurador-geral de justiça, devendo o preso ser apresentado imediatamente ao presidente do tribunal ou ao procurador-geral de justiça. Pessoal, juiz em hipótese alguma pode ser preso em flagrante. Falso. Promotor em hipótese alguma pode ser preso em flagrante. Falso. Eles têm uma proteção relativa. Juiz e promotor não pode ser preso em flagrante se o crime for afiançável. Mas se for um desses crimes, pode. Só que tem um detalhe. Prender um juiz ou prender um promotor, tem que levar o preso e apresentar para o chefe dele. Quem que é chefe do juiz? Presidente do tribunal. O presidente do tribunal, esse promotor foi preso lá em Aripuanã, esse juiz foi preso lá em Aripuanã por tráfico de drogas. Está aqui, ó, o que vocês vão fazer com ele, problema de vocês do tribunal. Prendeu um promotor, o procurador-geral de justiça, você não, o chefe do promotor, um dos seus foi preso em flagrante por tortura, tráfico, terrorismo. Está aqui. Ok? A diferença dos parlamentares com membros do Ministério Público e Poder Judiciário é que para os parlamentares não precisa apresentá-los lá no Congresso. Melhor, lá na Câmara, se for deputado, lá no Senado, ou na Assembleia, se for deputado estadual. Na Câmara, no Senado ou na Assembleia. Senhores, para este pessoal, parlamentar federal ou estadual, a Constituição Federal só exige que seja remetido cópia do auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas. Daí os caras embolam isso aqui, sobre a prisão indica a alternativa correta. Letra A, é possível a prisão de magistrado, vírgula, por crime inafiançável, vírgula, devendo o preso devendo o auto de prisão em flagrante ser encaminhado ao tribunal no prazo de 24 horas. Falso. Não é encaminhar o auto. Encaminhar o auto é para deputado, senador. É encaminhar o próprio preso. Você prendeu um deputado.
Você prendeu um deputado por tráfico, leva para a delegacia, faz o flagrante, o delegado vai passar um fax lá para a Câmara dos Deputados. Assim com o senador, assim com o deputado estadual. Você prendeu um juiz lá do Acre, meu irmãozinho, aqui. Você vai ter que botar ele no avião e levar ele lá para o Acre. E falar aqui, presidente do Tribunal de Justiça do Acre, esse sujeito foi preso em flagrante pelo crime tal, ok? Advogado, quando no exercício da profissão, somente poderá ser preso em flagrante, quando no exercício da profissão, somente poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável, vírgula, devendo ser acompanhado o flagrante, por membro da OAB. Senhor, no que tange ao advogado, você vai prestar atenção ao seguinte, ó. O advogado está em serviço? O advogado está fora de suas funções, fora de serviço? Senhores, eu estou aqui dando aula para você. Eu estou em serviço ou fora de serviço? Fora de serviço. Ah, eu estou lá numa audiência, no tribunal do júri, eu estou em serviço. Quando em serviço, em hipótese alguma, poderá o advogado ser preso em flagrante? Falso. Ele pode sim, se o crime for inafiançável. Se o crime for inafiançável, tá certo? O advogado pode ser preso em flagrante. Se for tortura, terrorismo, tráfico, estou lá levando um colchão no presídio para um cliente meu. O agente prisional abre o colchão, tem uma droga lá. Eu vou dizer para ele, eu não posso ser preso em flagrante porque eu estou no exercício da profissão. Sim, ainda que você considere que entrar no presídio é uma das funções do advogado, mas tráfico é inafiançável. Ah, estou lá numa audiência, no júri, discuti com o promotor, sei lá, com outro advogado. Ele se sentiu ameaçado ou se sentiu injuriado, né? Difamação e injúria. Posso ser preso em flagrante? Não, porque aí é crime afiançável, tá bom? Crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo. Quando o autor do fato, for encaminhado imediatamente, ao GCRIM, Juizado Especial Criminal. GCRIM, Juizado Especial Criminal. Quando o autor do fato for encaminhado imediatamente ao GCRIM, ou assumir o compromisso de lá comparecer, quando for encaminhado imediatamente ao GCRIM, ou assumir o compromisso de lá comparecer, não se lavrará flagrante. Ok, senhores? Pessoal, cai essa lei para você aqui, ó. Lei 9.099 de 95. Já pode entrar no Google depois e ler essa lei, entendeu? Essa lei é a lei que criou o Juizado Especial Criminal, GCRIM. GCRIM. Que é aquela lei que manda o cara pagar sacolão, limpar colégio, e ele fez isso, está livre. Esse é o GCRIM. Que o pessoal aí fora fala, pequenas causas. Vou levar fulano a pequenas causas. No criminal, chama-se crime de menor potencial ofensivo. Não existe pequenas causas no criminal. Existe crime de menor potencial ofensivo. Quando que um crime é de menor potencial ofensivo? Quando tiver pena máxima até 2 anos. Você quer ver?
Pega uma calúnia, pena, 6 meses a 2 anos. Está dentro do patamar máximo. Pega uma ameaça, vai de 1 mês a 6 meses. Está dentro do patamar máximo. Para esses crimes, cuja pena máxima não passar de 2 anos, diz a 9.099 que não vai lavrar o flagrante. Se ele for remetido imediatamente para o juizado, que fica ali na Getúlio Vargas, o nosso, ou ele assumir um compromisso de comparecer no juizado. Nesse momento, por exemplo, pode ter alguém sendo conduzido para a delegacia porque praticou um desacato com o policial que estava na blitz. Chega lá, o delegado vai dizer, assina aqui, ó, que você vai comparecer em agosto lá no juizado. Está liberado. Porque a lei fala que não se lavra flagrante se o sujeito, num crime de menor potencial ofensivo, for mandado imediatamente para o juizado, mas não tem juizado de plantão agora, ou assumir um compromisso de ir lá no dia da audiência, que nessa audiência que eles vão fazer o acordo de limpar a escola, pagar sacolão, etc. Tá bom? Muito cuidado com a Maria da Penha. Tá? Maria da Penha, coloca aí, ó. Não se aplica tal regra. Na Maria da Penha, não se aplica tal regra, tá? Como assim? O sujeito praticou um crime na Maria da Penha, não interessa a pena. Se ele foi preso em flagrante e ser preenchido os demais requisitos, vai lavrar sim. O advogado dele vai dizer, opa, para aí, ó. Ele praticou ameaça contra a mulher dele. E ameaça é crime de menor potencial ofensivo. E a 9.099 fala que não se lavra flagrante. O delegado vai dizer, é verdade. 9.099 fala isso. Só que a lei Maria da Penha fala que não aceita regras do juizado. Na Maria da Penha, mesmo para crime de menor potencial ofensivo, se há hipótese de flagrante, será lavrado o flagrante. Ok? Espécies de flagrante, senhores, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo com menos tempo, já que eu cheguei atrasado, pode ser? Tipo, quantos minutos? 10 minutos, ok? Clique lá.